Bom dia, Lagoinha Denver. Eu tô achando vocês com um pouco de frio hoje. Tá frio aí, meu irmão? Tá frio. Mas eu creio que o calor do Espírito Santo vai aquecer a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria agradecer ao pastor pelo carinho, à igreja pela recepção. Coisa linda é poder estar conhecendo um pouquinho mais do corpo de Cristo aqui em Colorado. E é uma honra para mim estar aqui nesse culto de ceia nessa manhã, celebrando a primeira ceia de 2026, meu irmão. Você pode dar uma salva de palmas, porque eu e você estamos celebrando hoje um dia especial. É a primeira, meu irmão. Não, se é para ele é mais forte. Se é para ele é mais forte, meu irmão. Isso. Adore ao Senhor, porque é a primeira oportunidade do ano que você tem de estar à mesa. Bom, como o pastor Wagner já disse, meu nome é Juliano. Eu sou um dos pastores lá em Lagoinha Tampa. Amém? Lá nós cuidamos de uma plataforma de relacionamento que antigamente nós chamávamos de culto de oração. Hoje a gente colocou um nome chique chamado Prayer Room, que é uma sala de oração, é onde nós estamos ali ensinando a igreja o valor que tem dobrar os joelhos perante ao Senhor. Buscar ao Senhor, não só os domingos, não só os cultos, mas ter uma vida de relacionamento. E nós estamos lá, como o pastor Wagner diz, desde quando abriu Lagoinha Tampa, que o André falou assim, nasceu, nós estávamos lá, nascemos juntos. Glória a Deus, aleluia. E existem tantos lugares que, para mim, são lugares especiais, né? Que nós temos uma aliança. Um é Washington, nós temos uma aliança com Lagoinha Washington. Lagoinha Alabama também, nós temos uma aliança com Lagoinha Alabama. E agora eu quero dizer para vocês que nós temos uma aliança com Lagoinha Denver. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu estava aqui de férias e o Senhor falou assim, meu filho, põe os pés lá, porque tem um povo que você precisa abraçar e que eles precisam te abraçar também. Então eu recebo esse abraço nessa manhã, em nome de Jesus de vocês. Mas é engraçado que, quando eu olho para Washington, a cidade de Washington é linda, porque ela tem um conceito social e político muito bonito. Quando eu olho para o Alabama, eu me deparo com um contexto histórico também que me chama a atenção. Mas Colorado é a terceira vez que eu venho aqui. Amém? Colorado é um dos estados que, para mim, tem belezas naturais mais lindas aqui nos Estados Unidos. E é uma terra que, quando você olha aos lados, você vê montanhas e você vê vales. Vou repetir de novo. Quando a gente chega no Colorado, que o avião desce, tudo que a gente contempla aqui são montanhas e vales. E eu quero dizer para você nessa manhã que você está no território que é o palco perfeito para Deus atuar. Você não entendeu? Eu vou repetir para você de novo. Você está no palco perfeito para Deus atuar. Aí talvez você, mas como, pastor? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Na palavra, nós vemos Deus levando para o monte e fazendo uma aliança. Amém? Então nós vamos viver aqui em Denver, em nome de Jesus, o ano da aliança esse ano. Porque você está numa terra que é profética, meu irmão. Aquilo que o pastor Wagner falou não é à toa, é algo dirigido do Espírito Santo para essa manhã, para esse tempo, para 2026, vocês viverem um romper aqui em Colorado, em nome de Jesus. E quando nós olhamos para a montanha, nós vemos aliança. Quando olhamos para o vale, quando nós olhamos para o vale, nós vemos vitória diante do povo de Deus. Então olha para o teu irmão e diz assim, a gente está, ou nós estamos, na terra certa. Nós estamos na geografia certa. É aqui o palco da aliança e da vitória. Glória a Deus, aleluia. Você já está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Quem está entendendo? Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo, ele quer nos levar a um restabelecimento de aliança. Amém? 2026, o nosso pastor André, através de um direcionamento espiritual,
Ele se moveu para todo o Ministério Global, para nós vivermos o ano da Ali. Está fraco, vocês estão muito tímidos hoje. Eu vou deixar vocês serem um pouquinho mais participativos. Ano da Ali. Glória a Deus, aleluia. Então não é só mais uma ceia. Não é só apenas uma mesa. É um desatar profético que vai acontecer aqui nessa manhã. É um desatar profético que vai acontecer sobre Denver nessa manhã. A ceia de hoje, eu vi mesmo pela fé em oração nessa madrugada. Eu vi a ceia de hoje como um desatar. Um desatar profético sobre essa cidade. Mas não só sobre essa cidade. Começa nessa cidade e se estende para todo o estado. Por isso, pastor, quando você falou isso, não foi uma fala simples. Foi algo designado dos céus para a terra. E eu quero que vocês entendam que vocês fazem parte disso. Vocês que estão sentados em cada cadeira dessa, vocês são parte integral desse desatar, desse romper que vai acontecer aqui em Denver. Hoje é um tempo de cura, é um tempo de aliança e é um tempo de expansão. Eu vou repetir para você entender. Hoje aqui nesse lugar é um tempo de cura, é um tempo de aliança e é um tempo de expansão. Eu vejo mesmo o Espírito de Deus esticando vocês. Vai ter gente que vai sentir dor, porque vai sentir esticar, mas crescimento dói. Vai ter um de vocês, ou alguns de vocês, que vai sentir dor, porque vai ver Deus esticando. Todo crescimento dói, mas quando cresce, todo mundo vê o fruto. Você crê nisso? Aleluia. É engraçado porque quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim: Juliano, Deus não está levantando aqui no Colorado pessoas que se conectam uns com os outros por preferência entre A ou B. Não. Aqui no Colorado, aqui em Denver, Deus está levantando um povo que se conecta por propósito espiritual. Você está entendendo? Aqui nessa igreja, vocês não vão se conectar com o mundo lá fora para trazer as pessoas. Vocês não vão se conectar com os ministérios lá fora para poder fazer aliança por uma questão de referência ou preferência. Não. Vocês vão se conectar porque é propósito do Espírito Santo de Deus. Irmão, quem entende o que é a mesa, sabe que tudo que está aqui não é prêmio para prefeito. Não é prêmio para quem é perfeito. Quem entende a mesa, entende a aliança, entende comunhão, sabe que há alguém aqui no centro da mesa nessa manhã partindo o pão. Não é sobre você ou sobre mim, é sobre quem está no centro. Talvez você vá olhar e falar assim: pastor, aquilo que eu creio muitas vezes não inclui pessoas, mas quem está no centro da mesa, sentado com você, inclui. Não, acho que você não entendeu. Eu vou dizer para você. Talvez todos os seus dogmas religiosos, talvez todas as ações ou aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida cristã, é difícil para você muitas vezes sentar à mesa com quem é diferente de você para participar. Mas quem está no centro da mesa nessa manhã diz para você assim: ó, sou eu que vou começar a partir o pão em 2026 em Lagoinha Denver, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria fazer uma oração. Senhor, eu te dou graça por essa manhã, te dou graça pela oportunidade de trazer a sua palavra. E eu peço mesmo, Pai, que nessa manhã o Senhor alinhe os nossos corações. Alinhe os nossos corações para o propósito. Alinhe os nossos corações para a tua visão para nós de aliança em 2026. Que o Senhor cure em nome de Jesus os nossos traumas, as nossas dores e as nossas frustrações de 2025. Eu creio mesmo, Senhor, pela fé, que isso está ficando para trás no dia de hoje.
Restaura mesmo o discernimento, Pai, do corpo. Porque a aliança, Pai, eu creio que a aliança é honrada aonde a unidade se estabelece. Eu creio que a aliança floresce, Pai, aonde o Espírito Santo se manifesta no meio do teu povo. É isso que nós cremos nessa manhã. É isso que nós acreditamos nessa manhã. Por isso, Pai, nós declaramos: o nosso coração é palco agora, Senhor, é terra fértil para a tua palavra cair, a semente cair e semear. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que aliança, meu amado, aliança não é contrato. Aliança, ela não é contrato. A Bíblia, ela nos fala de 6 alianças diretas. A aliança adâmica, aonde Deus traz representação dele através do homem. Nós temos a aliança noética, que é a aliança de alinhamento e preservação. Nós temos uma aliança também que é a abraônica, que essa todos conhecem muitas vezes, que é uma aliança de pertencimento. Nós temos uma outra aliança que é a aliança mosaica. Nessa aliança, Deus manifesta a identidade. Nós temos a aliança davídica, que é uma aliança de honra e governo. E nós temos a 6ª aliança, a nova aliança, a que diz respeito a mim, a que diz respeito a você, a que diz respeito a quem está lá fora, meu irmão. É uma aliança de sangue que foi feita na cruz, para que eu e você fôssemos inclusos na mesa pela graça. Eu achei interessante porque são alianças diretas, são 6. Meu irmão, presta atenção. Deus, um dos atributos de Deus é a fidelidade. Ele não tem necessidade nenhuma de mostrar para você que Ele é fiel, porque isso já é um atributo dele. Agora presta atenção, o número de alianças são 6, sim ou não? Amém? 6 é o número natural do homem, quando nós olhamos na Bíblia, sim ou não? Amém? Eu e você temos necessidade de aliança. Eu e você temos necessidade de unidade. Olha para o seu irmão e diz para ele assim, ó, eu e você, nós temos necessidade de aliança. Nós temos necessidade de unidade. Então eu quero nessa manhã trazer 3 características dessa aliança. A primeira, aliança que gera unidade. A segunda coisa que eu vou falar ao seu coração nessa manhã é uma aliança que precede honra. A outra aliança que eu vou falar para vocês, a aliança estabelecida traz poder do Espírito sobre a igreja. Você crê? Quando o pastor falou aqui, olha, pessoas serão curadas, é porque uma aliança está sendo estabelecida. Pessoas serão libertas nesse lugar, é porque uma aliança está sendo estabelecida. Pessoas encontrarão salvação nesse lugar, porque uma aliança nessa manhã está sendo estabelecida em Lagoinha Denver. Você pode glorificar o Senhor? Quem está aqui comigo? Glorifica o Senhor então, exalte o Senhor nessa manhã. Aleluia! Meu irmão, tudo que aliança não é network. Tudo que aliança não é network. Nós vivemos num mundo onde tudo virou network. Até a maneira com que nós estamos enxergando a Deus hoje, pastor Wagner, parece com network. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não é. Aliança com Deus não é network. Aliança com teu irmão em Cristo como corpo não é network, meu irmão. É unidade. Aliança, na verdade, ela existe para formar identidade. Deuteronômio 26:19 diz assim, ó: e ele declarou que faria superior em honra, fama e glória o povo de Israel a todas as nações que ele fez. Tu serás o povo consagrado de Yahvé, teu Deus, conforme ele te prometeu. Hoje Yahvé declara, conforme te prometeu, tu és meu povo. Isso é aliança. Nisso não tem network, nisso tem promessa.
Nisso não tem network. Em aliança tem salvação. Nessa aliança que Deus estava fazendo com o povo de Israel, lá no deserto, e que se estendeu a mim e a você, meu irmão, tem uma coisa chamada, sabe o que? Fidelidade, honra. Fidelidade e honra. É sobre isso, meu irmão. Unidade é sobre isso. É você olhar para o teu irmão do lado e entender que ele é diferente de você, mas existe sobre o povo unidade e honra. Diga assim: eu pertenço a um corpo. Mais forte: eu pertenço a um corpo. Eu pertenço a um reino. Agora olha para o céu. Diz: eu pertenço a Jesus Cristo. Yeah! Aleluia! Aleluia! Meu irmão, aliança é o que Deus constrói quando Ele decide permanecer na casa. Vou repetir para você. Aliança é o que Deus constrói em mim e em você quando Ele decide permanecer na casa. Você quer ter Deus na casa? Quem aqui quer ter Deus na casa? Glória a Deus. O texto base que nós vamos ler hoje, talvez o pessoal fale assim: esse pastor não vai ler a Bíblia. Nós vamos sim, nós vamos ler a Bíblia hoje. Está em 1 Coríntios 10, 17. Eu quero ler com você esse texto, para que você entenda o conceito de unidade. Eu quero pedir algo para vocês nessa manhã. Vocês estão muito tímidos, amém? Eu quero trazer vocês para um contexto. Sabe quando o povo de Israel chega diante das muralhas de Jericó? Teve palavra? Teve palavra? Teve o quê? Quem de vocês sabe? Teve palavra? Quando chegou em frente às muralhas de Jericó, teve palavra? Teve o quê? Louvor, adoração. Teve o quê? Louvor, adoração. Então tá. Então vocês entendem, vocês que estão aqui entendem, que enquanto vocês estiverem ministrando, enquanto você estiver tocando essa bateria, enquanto você estiver tangendo esse baixo, enquanto você estiver solando essa guitarra, enquanto você estiver tocando esse teclado, muralhas estão caindo nas hostes espirituais aqui nesse lugar. Então toquem mesmo. Enquanto eu estiver louvando, enquanto eu estiver cantando aqui, ou eu estiver pregando, toquem. Vamos junto em nome de Jesus, amém? Porque mulheres vão cair através do toque de vocês. Diz assim em 1 Coríntios 10, 17: porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Vou repetir para você. Aqui está em outra tradução. Por haver um único pão, nós somos muitos. Somos um só, pois todos aleluia. Lembra que eu disse para vocês no início da mensagem? Tem alguém aqui no centro da mesa. Eu disse para vocês também, e vocês sabem que biblicamente o pão partido é a própria carne de Jesus. Então, meu irmão, eu e você nessa manhã, nós podemos ser muitos aqui, mas nós participaremos em 2026 de um único pão, numa única mesa, a qual ele está sentado no centro. Meu irmão, ceia não é rito. Ceia é uma declaração espiritual, aonde muitos de nós, diferentes, se tornam um dele. Em Corinto, meu irmão, é engraçado que o problema, pastor, não era a falta de ceia. Segura esse relógio, Senhor, converte ele em nome de Jesus. Converte esse relógio, Senhor, como tu fizeste com Josué. Converte esse relógio para esse tempo. Mas entenda uma coisa: não era falta na igreja de Coríntios de ceia, era falta de discernimento, como eles discerniam o corpo. E aqui talvez eu quero abrir um parênteses para você. Talvez o seu conceito de aliança tenha ficado no Brasil. Talvez o seu conceito de aliança tenha ficado num relacionamento que não deu certo. Talvez o seu conceito de aliança tenha ficado no seu ministério, que muitas vezes parou no meio do tempo. Talvez o seu conceito de aliança tenha ficado parado na igreja do passado, onde você frequentava, e hoje você está aqui para ser curado. Ou talvez o seu conceito de aliança se perdeu ao longo do tempo, mas nessa manhã
há alguém no centro da mesa te chamando. Nessa manhã, o pão na qual nós somos um nele está te chamando nessa manhã. Está dizendo para você assim, ó, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. As mesas, às vezes, meu irmão, elas perdem o sentido. Eu entendo isso. Aqui no caso, a igreja de Coríntios, ela tinha se tornado individualista. Gente participando do pão, mas ignorando o corpo. Eu tenho visto isso nas igrejas. Não estou falando de Lagoinha, por onde eu tenho passado. Eu estava conversando isso com os meus 2 intercessores nessa manhã. Eu tenho visto uma igreja que muitas vezes, pelas suas diferenças, ela simplesmente come o pão, mas ela ignora o corpo. E quando eu disse para vocês que vocês vão viver algo sobrenatural aqui em 2026, é porque vocês vão trazer pessoas que estão desligadas do corpo para cá. E essas pessoas vão se sentir amadas. Essas pessoas vão se sentir aliançadas. Essas pessoas vão falar para você assim, olha, eu tinha uma vida antes de conhecer você como um meu irmão em aliança. Eu tinha uma vida antes de pisar em Lagoinha Denver, mas agora eu estou fazendo parte de uma mesa. A minha história mudou, a minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo, porque eu entendi quem está no centro da mesa. Ei, meu irmão, aliança gera unidade. Aliança gera unidade. E tudo que unidade não é uniformidade. Eu acho lindo que o nosso pastor Jason, que era o nosso pastor regional, que agora está no Brasil, ele dizia. Ele falou assim, ó, Juliano, a gente pode ter linhas teológicas diferentes. Juliano, a gente pode ter, talvez, planejamentos diferentes. Mas na hora que a gente se senta na mesa, a gente se torna um com Ele. Está percebendo? Você pode ter pensamentos diferentes, porque, meu irmão, tudo que unidade não é uniformidade. Pastor Wagner, com todo respeito, vem aqui um pouquinho. Você achou que você não ia participar da palavra profética, né? Não, meu irmão, vem aqui. Glória a Deus. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nós somos iguais? Eu sei que vocês vão fazer uma piada e a gente como profeta vai orar e cuidar do caúça, tá bom? Mas nós temos sim características parecidas, mas nós não somos iguais. Mas nós temos algo que nos torna um. O mesmo Espírito. Diz isso para o seu irmão, nós temos algo que nos torna um. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, nós não somos uniformes, mas nós temos unidade. Quando nós vamos para Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos dons diferentes. Nós vemos o crescimento do corpo, mesmo com dons diferentes. Sabe por quê? Porque tinha uma aliança em unidade. Uniformidade, meu irmão, é tudo que unidade não é. Sabe por quê? Porque em Gálatas, nós vemos que não havia muita unidade, muitas vezes, entre os discípulos. Unidade não, desculpa, uniformidade. Não havia. Você vê Pedro e Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 11 até 21, discutindo sobre como aplicar a doutrina na igreja. E está tudo certo. Sabe por quê? No final, eles eram um em Cristo. É engraçado que eles nunca foram uniformes, mas eles tinham um único Espírito. Está entendendo? Quem está entendendo aquilo? Aleluia. Meu irmão, presta atenção, você está numa igreja. Você é perfeito? Eu também não sou. Aqui é um lugar de pessoas para serem restauradas. Aqui é um lugar onde pessoas são curadas. Então se você fosse bom, você estava lá fora, eu já estava no reino. Então vamos deixar isso para fora. Vamos entender que aqui são
pessoas que estão buscando a restauração de Deus, e que nós temos que amar, conviver, meu irmão, sem julgar o meu irmão, mas conviver com ele, é suportar o meu irmão em amor, meu irmão, é suportar. Uma igreja só cresce quando tem unidade, a aliança só cresce quando tem unidade. Havia tensão entre os discípulos, mas a palavra vai dizer em Atos que a igreja crescia, e ela crescia na sua multiforme graça, e ela expandia os discípulos, expandia missionários, expandia a igreja, meu irmão, porque havia uma aliança, uma unidade em Cristo Jesus. Eu vou ter que correr aqui. Sabe uma coisa que os céus respeitam? É a unidade. Mesmo quando ela, olha só, mesmo quando ela não está no centro da vontade de Deus. Mas é uma coisa que o céu respeita. Pastor, o que você está falando? Eu vou te provar na palavra. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 11, nós vemos a história da Torre de Babel. Nós vemos Nimrod construindo uma torre. E o que os céus falam a respeito dessa ação? A gente precisa pará-los, porque eles estão unidos num propósito. E quando eles estão unidos, provavelmente eles vão chegar aonde eles querem chegar. Você percebe que o céu olhou lá de cima para baixo e falou assim: olha, eu respeito a unidade. O propósito estava errado? Sim ou não, igreja? A unidade era real? Não, não era. Mas o céu respeitou isso. E aí Deus confunde a linguagem. Presta atenção aqui. Deus não destrói a torre. Os céus confundem a linguagem. Quando você olhar para o seu irmão do lado em 2026, talvez o pensamento não seja o mesmo. Talvez a força nem seja a mesma. Mas a linguagem do céu, você não entendeu. Talvez a sua força não seja a mesma. Talvez o seu ministério não seja o mesmo. Talvez, meu amado, a história não seja a mesma. Mas a linguagem do céu, essa será a mesma na sua vida e na vida do seu irmão, eu profetizo. Porque a unidade, meu irmão, quando ela vem, sempre libera poder. Sempre. A unidade sempre. Vocês querem impactar Denver? Vocês querem impactar o Colorado? Espera aí. O inferno está escutando agora. Eu vou perguntar de novo. Vocês querem impactar Denver? Vocês querem impactar o Colorado? Então, em nome de Jesus, proclama o ano da aliança nesse lugar. Proclama mesmo unidade. Você que tem algo com o teu irmão, hoje é culto de ceia, procura ele. Se ele não está aqui, passa a mão no telefone e diz assim: meu irmão, eu te amo em Cristo. Não importa o quanto nós somos diferentes, mas eu te amo e tem lugar na mesa para mim e para você. Nós estamos aliançados. A unidade nascida da aliança. Paulo ele escolhe essas palavras desse versículo com precisão. Ele diz assim, ó: nós participamos de um pão. A palavra grega que ele utiliza é artos. Ele não fala de nós participamos de vários pães. Ele diz assim, ó: artos. Nós participamos de um único pão. Um único pão, uma única origem. Um único pão, uma única origem. Um pão partido na mesa. Isso não significa que a nossa unidade nasce da concordância. Isso não significa que a nossa unidade nasce da afinidade. Isso não significa que a nossa unidade nasce da semelhança. Ela nasce da mesma fonte que nos alimenta. Então Paulo nos chama para o segundo ponto. Ele diz assim, ó: Roi poloi, somos muitos.
E aqui quando ele traz essa palavra grega, ele está dizendo essa palavra no tocante à diversidade. Ok? E eu não estou falando aqui, meu irmão, dessa diversidade que o mundo prega, presta atenção. Não é sobre isso que o Espírito Santo está falando com você. Mas Paulo, ele alinha um só pão e uma diversidade. Ele não apaga essa diversidade. Ele inclui ela na mesa. Ele afirma essa diferença. Muitos diferentes, histórias diferentes, dons diferentes, chamados diferentes, mas todos participando do mesmo pão. Para finalizar, eu queria ir mais, mas o tempo não me permite. Mas eu quero só que você entenda uma coisa. Jesus chama 12 homens. Quem assistiu o filme aqui, 12 Homens e um Segredo? Meu irmão, tudo que você vê na televisão, muitas coisas são tiradas da palavra. Deus chama 12 homens. 12 discípulos. Um traidor por natureza. O outro, um corrupto. O outro, um revolucionário. Um médico intelectual. E eu penso esses homens sentando à mesa, compartilhando uns com os outros as suas diferenças. Chama mais outro que talvez tinha uma deficiência gigantesca em promover socialidade. Mas estavam todos sentados ali, um só pão, uma só palavra, um só propósito, meu amado. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o reino do Senhor é sobre isso. Meu irmão, o copo, o discernimento do copo é sobre isso. Pessoas diferentes assentadas à mesa e ele partindo o pão. Vem minha filha, ele partindo o pão. Vem meu filho, eu não me importo com o seu passado, eu não me importo como você pensa. Senta à mesa, porque eu tenho plena convicção que ao partir do pão, a sua vida nessa manhã irá tomar uma nova direção. Fique de pé em nome de Jesus. Eu creio que você quer viver esta aliança. E meu irmão, de verdade, eu não vim aqui de tampa. Eu estava de férias quando o Espírito Santo falou assim, faz contato com o pastor. E nós não nos conhecíamos pessoalmente. E eu falei para ele, pastor, eu tenho uma palavra para entregar para Lagoinha Denver. E ele entendeu, porque no nosso café, tudo que nós falávamos através do Espírito Santo de Deus é de aliança. Aliança precisa de unidade, meu irmão. Aliança precisa de unidade. Você precisa ser um. Mulher, você precisa ser um com seu esposo. Esposo, você precisa ser um com a sua mulher. Precisa ter unidade para que cresça. Nada cresce sem unidade. Deus está trazendo cura no meio do corpo nessa manhã. Eu vejo mesmo. Eu vejo uma expansão sobre vocês, algo sobrenatural. Os meus olhos carnais são fechados nesse momento e os meus olhos espirituais estão abertos, vendo sementes aqui sobrenaturais germinando. Meu amado, olha bem para esse lugar. Olha bem para ele, porque isso aqui, em poucos meses, vocês entendendo aquilo que o Espírito Santo está dizendo, está repartindo nessa manhã, irá ficar pequeno, irá ficar pequeno. Eu vejo jovens aqui, eu vejo isso aqui lotado de jovens, declarando que só Jesus é o Senhor. Não importa se eles vão estar vestidos de uma forma ou se eles vão estar vestidos de outros. Quando eles chegarem aqui, eles serão curados. Os seus filhos darão unidade e darão cura a esses jovens. Aleluia. Curva a sua cabeça. Há um momento em que os céus tocam a terra, e esse momento é agora.
Eu queria mesmo dizer para você, você que entendeu aquilo que o Espírito Santo de Deus falou sobre unidade, talvez você esteja precisando viver essa verdade na sua casa. Talvez você esteja precisando viver essa verdade dentro da sua família. Talvez você esteja precisando viver essa verdade na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você não sabia que era ceia. É a primeira vez que você pisou numa igreja evangélica. E você quer fazer parte desse corpo, você quer estar sentado à mesa, dando as mãos para esse único pão. Eu queria que, se você sentiu no coração, sem constrangimento nenhum, porque aqui nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Eu queria que, sem constrangimento nenhum, você viesse aqui à frente. Você que precisa de cura na sua família em unidade. Você que está brigado com seu pai, brigado com a sua mãe, ou não fala com a sua família faz tempo. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que também pela primeira vez pisou aqui e entendeu que Jesus está te chamando para a mesa nessa manhã. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. A igreja fica em espírito de oração agora, porque é um momento de batalha espiritual. Aleluia. Vem aqui você. Vem, tem mais gente. O Espírito Santo me revela que tem mais gente. Não seja constrangido pelo inimigo agora. Venha em nome de Jesus. Venha para cá, venha para cá. Hoje nessa manhã é momento de cura, é momento de libertação, é momento que os céus querem tocar a sua vida. Igreja, fique em oração agora. Intercessores da casa, fique em oração agora. Fique em oração agora. Pode sair, você que é intercessor, sai do seu lugar e vem orar mesmo. Coloca as mãos sobre essas pessoas. Orem por ela, porque é um momento agora de batalha espiritual. É um momento de conversão. É um momento de cura. Vem, meu irmão. Vem em nome de Jesus. Há uma expansão sendo posta na mesa nessa manhã. E você não pode ficar de fora disso. Você não pode. Você não pode ficar de... Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode ser assim. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora que é um momento de cura. Nós queremos que é um momento de cura. Nós queremos que é um momento de libertação. Pessoas aqui estão sendo libertas nessa manhã. Pessoas aqui estão sendo curadas nessa manhã. Pessoas aqui estão, Senhor, nessa manhã, Senhor, entendendo que há um pão sobre a mesa. Senhor, libera mesmo, Senhor, a porção dos céus. Libera mesmo, Pai, em nome de Jesus. Aquele que estava fora, te reencontre. Aquele que precisava de amor, encontre o amor na mesa. Aquele que precisava de restauração, encontre restauração na mesa nessa manhã. Aquele que necessita provisão, encontre o pão na mesa. Oh, Senhor, nós cremos mesmo, Pai. Nós cremos mesmo no agir dos céus na terra, no agir dos céus na terra.
Por favor, não vai embora ainda não. Fica aqui mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho. Aleluia. Sabe, eu quero que você nessa manhã faça uma oração comigo, que é a oração mais importante dessa manhã. Põe a mão no teu coração. Você que está aí também, igreja, põe a mão no teu coração. Nós vamos fazer a oração mais importante desse culto. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu nessa manhã declaro que eu dou um passo de fé na tua presença. Eu declaro todos os traumas, todos os pactos anteriores são quebrados agora em ti, Jesus. Eu declaro também que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. E eu, que andei muitas vezes por caminhos fora da tua presença, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me amou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe por que você chora? Sabe por que você chora nessa manhã? Não é de emoção, é porque se tem festa nos céus a seu respeito, tem festa aqui em Lagoinha Denver também, meu irmão, para celebrar essa aliança. Então, Lagoinha, vamos junto, vamos celebrar, vamos junto, vamos lá. 3, vamos lá. Vamos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, aleluia. Olha para trás e vê a família agora na qual você pertence em nome de Jesus. Você que está aí nesse banco, sai daí de onde você está, vem abraçar esse irmão em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Cadê o pastor Wagner? Meu irmão, segue. O pessoal da consolidação está aí? Vocês que estavam aqui na frente, por favor, segue o pessoal da consolidação aqui, ó. Eles vão estar pegando o seu nome. E durante a semana, nós de Lagoinha vamos estar mandando para você uma mensagem, vamos estar contactando você, porque agora nesse momento você faz parte de uma família abençoada, amém? Olha isso, ó. Acompanha esses dois. Pastor, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho, e algo de Deus sobre a sua vida vai ficar pequeno e os cultos não vão terminar aqui. Vai ser um tabernáculo onde 24 horas de adoração acontecerão nesse lugar, homem. Sabe aquilo que você sonhou? Aquilo que você sonhou já estava no meu coração, porque o sonho veio de mim. O sonho veio de mim para a tua vida. Esse tabernáculo que você está aqui erguendo com suor, choro e lágrima, é algo que nasceu no meu coração. E os cultos aqui, a minha presença, impactarão vidas. Os cultos aqui não terminarão, porque nesse tabernáculo ainda haverá 24 horas de adoração. 24 horas de adoração. Esse lugar será conhecido em Denver, no Colorado, como lugar da minha presença. A minha paz te deixo, em nome de Jesus.